Alô, pessoal! Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso CaroCast. E com vocês, um convidado muito especial, meu querido e amado pastor Hebertel. Uma salva de palmas, Enio Miranda! Olá, Caru. Olá, Gui. Olá. Olá, você que está nos assistindo. É um prazer estarmos aqui finalmente, né? Finalmente! Estamos tendo a honra, eu e Guilherme, de receber o nosso pastor Hebertel aqui para compartilhar um pouco mais da sua sabedoria e experiência. É uma alegria estar aqui Só com viajando, vocês. né? É. Chegou agora, graças a Deus, aproveitou agora uma agendinha sua para vir aqui visitar o CaroCast. É uma alegria. Não podia deixar de estar aqui com vocês e participar desse CaroCast que já faz parte da vida brasileira aqui, né? Até fora do Brasil. Ou como diz a Raíssa, ovelha premium. Muitos ensinamentos de CaroCast provém aqui, ó, gente. É verdade. Então podem seguir o Heber aí que vocês vão gostar, viu? É muito edificante. Bom, e com a gente nessa mesa também, meu amado marido, Guilherme Bernardi. Obrigado, Carol, mais uma vez, por poder participar aqui do CaroCast. Ah, você é de casa, né, meu bem? Literalmente. E, ó, a gente tem que agradecer também toda essa equipe de produção, com vocês, Enio Miranda, que tá aqui, ó, fazendo acontecer. Enio de Miranda. Ludmila, Raíssa, estamos aqui, ó, com uma equipe extraordinária hoje. Bom, pessoal, nós pensamos em gravar esse episódio aqui com um tema muito especial para edificar a vida de vocês, que é como transformar ambientes, né? Ter ambientes transformados, ter a sua vida transformada. E para isso eu chamei uma pessoa que me ajudou a transformar o ambiente da minha casa, o ambiente da minha família e transformar tanto a nós também, né? Com certeza, foi muita oração, né? Foi muita oração, muita persistência ali, ó. Indo lá em casa, oração, jejum e, ó, glória a Deus, estamos aqui. Com certeza. É uma alegria. Sempre vemos famílias e casas, né? Lugares transformados, trazendo o ambiente do Senhor. É algo para mim que é poderoso. Vale muito a pena os resultados. Bom, pastor, eu queria que você comentasse com a gente qual que é o primeiro passo. Assim, hoje eu vejo que muitas pessoas, assim como aconteceu na minha vida, a gente tem aquela vontade de ter um encontro com o Senhor, de ter a nossa vida transformada, de ter, né, a nossa casa transformada. Às vezes tanta gente que passa por sofrimento, por dor em casa, com relacionamento, mas nunca sabe como iniciar, por onde começa, como que surge essa transformação, qual é o primeiro passo. Bom, primeiro, eu acredito que ter conhecimento é extremamente importante, né? A palavra de Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, nós começamos a ver aquilo que estamos vivendo e aquilo que a palavra diz. E aí nós precisamos ter um alinhamento. Esse alinhamento a gente chama de arrependimento. Porque às vezes quando você lê a palavra, quando você está lendo a palavra, você descobre, nossa, isso está errado na minha vida, isso eu fiz desse jeito, e eu preciso ser corrigido dessa forma. Essa parte. Quanto mais vai sabendo, né? Isso. Quanto mais conhecimento, mais arrependimento. Mais arrependimento, E aí você começa a pedir ao Senhor, Deus, me perdoa nisso, me perdoa naquilo, eu falei isso que eu não deveria, eu fiz dessa forma. E aí você começa a convidar o Senhor, começa a convidar o Espírito Santo para essa modificação na sua casa. Então o primeiro passo é você buscar conhecimento, né? O reino de Deus, na palavra, Deus sempre quer que a gente conheça as coisas, mas a partir da perspectiva dele. E aí as pessoas, quando começam a fazer isso e gera arrependimento, você fala, nossa, eu preciso ser transformado. Às vezes você está com a atmosfera ruim em casa, né? Entre o marido e a esposa, por exemplo. E um simples pedido de perdão pode começar um processo de restauração enorme. O que poucas pessoas fazem hoje. Elas não pedem perdão, elas pedem de outro jeito. Né? Mas não chega, olha, eu quero que você me perdoa pra gente resolver isso aqui. É incrível como que nós vivemos muito na ignorância, né? Até hoje eu peço perdão diariamente para Deus por ter pecado tanto na ignorância, de fato, sim. Sabe? Quando eu tive o meu primeiro contato, que eu fui ler a palavra, e eu quero até contar isso, que uma das coisas que me motivaram a ler a palavra de Deus foi uma vez eu ter ido num encontro. E uma pessoa especificamente, eu estava passando por um momento muito difícil, e eu fiz uma pergunta, né, para essa mulher a respeito do que a palavra de Deus falava sobre aquilo. E ela me deu uma resposta surreal.
Ela me deu uma resposta que você sabe o jeito que eu sou. Eu falei, está onde? Na hora eu perguntei. Ela, na Bíblia, a palavra de Deus fala. A partir daquele dia eu saí de lá e falei, pois eu vou ler essa Bíblia inteira, porque eu quero encontrar onde está escrito isso na palavra do Senhor. Sim. E foi algo que me instigou, mas foi pro lado do bem, né? Porque a partir de então eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia e comecei a fazer a leitura. Comecei a fazer a leitura para mim realmente identificar, né? E quando eu comecei a ler, eu comecei a falar, meu Deus, Senhor, existe perdão? Aí eu queria já até pular, sabe? Olha lá, aonde tem o perdão. Tipo assim, aonde falava na palavra de Deus me dava esse perdão. Sim. Porque eu falava como eu pequei na ignorância, eu não sabia nem que isso era pecado, eu não sabia que a palavra de Deus falava isso. E aquilo me tocou, assim, profundamente, sabe? Sim, quando você tem o conhecimento da palavra, a palavra conhecimento, um dos significados dela é luz. E Jesus é a luz do mundo. E a ignorância significa trevas. E o diabo, ele age no meio da ignorância. Entendeu? Ele reina através da ignorância. Ele é o príncipe das trevas. Então, onde nós somos ignorantes, algumas pessoas pensam que ignorância é uma benção. Ignorância nunca é uma benção. Mas onde tem ignorância, o diabo reina. Então, quanto mais você conhece, tem conhecimento, através da perspectiva dos céus. Porque tem conhecimentos que Deus ainda não quer que você tenha naquele momento. Ele quer revelar para você em algum momento. É diferente quando você vai por conta própria ou quando Deus te conduz ali. Entendeu? Te direciona. Então, mas quando você tem esse conhecimento através da perspectiva de Deus, cara, a sua vida muda completamente. E aí a palavra de Deus, ela primeiro te confronta. Ela muda você de dentro para fora, porque a nossa atmosfera também externa da nossa casa só reflete quem nós somos dentro de nós. Sim. Então, se há uma transformação interna, naturalmente vai ter uma transformação externa. E aí quando você começa a ler a palavra, você é confrontado, você descobre que tem muitas coisas que precisam ser acertadas. Quem dera se todos os crentes lessem a palavra. Porque hoje eu vejo que muitas pessoas estão direcionadas por palavras de pastores, líderes. Eles creem que a palavra daquele pastor é mais importante do que a Bíblia, e nunca é. Eles tomam posse daquilo ali sem saber até onde está escrito, né? Sem saber, E você precisa entender o que Deus quer se revelar a você. A palavra de Deus quer trazer revelação. E aí você começa a ler e aquilo começa a mudar a sua mentalidade, você começa a pedir perdão, você começa a descobrir as áreas da sua vida que precisam ser alinhadas. E isso abre um espaço para que Deus se mova. O arrependimento é algo profundo de Deus. Só Deus, só o Espírito Santo pode gerar arrependimento. Arrependimento não é remorso. Entendeu? Arrependimento é você entender que eu fiz algo errado e eu vou mudar de direção. Eu quero mudar, eu quero sair da onde eu estou. Não é simplesmente eu me condenar, sentir condenado apenas, mas eu quero mudar de direção. Quando as pessoas começam a fazer isso, cara, é transformador. E em casa, principalmente, a atmosfera do lar, quando eu converso com muitas famílias, muitos casais, eu percebo que o grande problema é quando as pessoas querem que o outro mude antes de primeiro buscar essa mudança na sua própria vida. Então chegam esposas para mim e falam assim, eu queria que meu marido mudasse, eu não aguento mais do jeito que ele é. E eu falo, que tal se nós começássemos por você, permitindo que Deus entrasse no seu coração, que ele seja o centro da sua vida, que ele te transforme, que ele te transforme, porque muitos relacionamentos também dentro das casas, eles estão conectados com idolatria. E isso gera uma atmosfera maligna. Então tem pessoas que não amam o esposo ou os filhos, ele tem idolatria. Entendeu? Então onde tem um ídolo, nós não conseguimos ver Deus. E aí eu percebo isso o tempo todo. Então, para nós mudarmos essa atmosfera, nós vamos ter conhecimento. E o conhecimento vai fazer o quê? Vai gerar em nós uma mudança, vai gerar uma transformação, vai nos libertar, um arrependimento. E aí, a partir disso, nós começamos outras etapas que eu acredito que são extremamente importantes. É importante, pessoal, falar, porque eu vivi isso na minha vida. É muito diferente, igual o pastor Heber falou, do arrependimento para o remorso. Eu acho que o remorso, ele é algo que te traz vergonha. Sim. Você fala assim, algo que você fez vem à tona, vem à luz, e você fica envergonhado. Fala, nossa, mas aquilo que eu fiz foi descoberto, eu estou envergonhado. Sim. Agora, o arrependimento é algo que te dói. Sim. Pelo menos comigo, quando eu senti assim, o arrependimento mesmo por ter feito coisas que não agradavam o coração de Deus, eu sentia assim, uma dor assim, no meu coração de falar, eu nunca mais eu quero fazer isso. Sim. Era algo que me levava, o arrependimento me levava a não querer cometer aquilo novamente. Então, eu falo que esse é o verdadeiro arrependimento, é um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, gente, a gente não quer voltar para quem nós éramos antes. Isso. E a gente, na realidade,
busca e quer esse perdão de Deus. Sim. Né? O remorso, ele tem uma coisa bem interessante. Ele falou assim, eu vejo que quando a gente tem remorso, é como... A pergunta que a gente faz quando a gente é pego é como que uma pessoa maravilhosa fez uma coisa dessa? Tipo, a casa caiu. A casa caiu, né? Então, tipo, Judas não teve arrependimento em nenhum momento. Ele teve remorso. Isso. Entendeu? A Pedro já teve arrependimento. Então, o arrependimento levou ele para um outro caminho. Então, quando você começa a entender, cara, eu sou pecador, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança, eu preciso de um perdão de Deus. E isso já gera uma outra atmosfera, sabe? A palavra de Deus fala que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. Sabe? Outra coisa que muda a atmosfera, que transforma a atmosfera, é ter um coração quebrantado. É ter um coração humilde, é estar na presença de Deus, é saber entender os seus limites. Nem sempre nós estamos certos, sabe? Saber pedir perdão. E se a gente faz isso constantemente, cara, você nunca permite que a atmosfera maligna tenha posse sobre a sua casa. Isso tudo muda também quando você tem o contato com o Espírito Santo, né? Demais. É incrível, né? Demais. Eu fico pensando, o Espírito Santo, ele... primeiro, né? Quando a gente nasce de novo, a gente pede perdão pelos nossos pecados. Só de a gente entender que a gente precisa se arrepender, já é uma obra do Espírito Santo. Com certeza. Porque tem uma coisa interessante no reino de Deus. Deus nos muda através do relacionamento. Eu demorei a entender isso, sabe? Mas a forma como Deus quer nos transformar não é fazendo você ler a Bíblia e pronto, tá aí esse livro aí, qualquer coisa que você quiser comigo, lê o livro que tá tudo resolvido. Tudo aí. Não, o objetivo da Bíblia é o que Jesus mesmo diz, a palavra aponta para ele. É assim, eu leio a Bíblia e quero caminhar com ele, eu leio a Bíblia e quero caminhar com ele. E aí eu vou caminhando, e na caminhada com ele eu vou sendo transformado. É assim que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Por isso que as amizades na palavra são tão importantes, né? A palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E quem é sábio anda com sábio. Então, quando a gente permite o Espírito Santo, a gente nasceu de novo, agora o Espírito vem habitar em nós, e nós cultivamos esse relacionamento com o Espírito Santo, nós temos sobre nós a atmosfera do céu. Nós começamos a trazer isso. E a Carol falou da nossa casa e também da mudança de atmosfera da nossa casa. Eu lembrei que um dos obstáculos que a gente teve quando a gente foi mudar essa atmosfera de casa era as coisas que a gente carregava da nossa família, dos nossos pais, né? As coisas hereditárias que vinham com a gente. E eu e a Carolina, a gente teve um obstáculo muito grande, porque nem a minha família nem a família dela são cristãos evangélicos. Então a gente cresceu com algumas doutrinas assim que foi difícil. Inclusive até alguns objetos de casa a gente teve que recolher na época, né, Carol? Sim. Pela ignorância. Eu vou contar até uma coisa aqui que lá em casa, gente, às vezes a gente coloca coisas tão na ignorância que na porta da minha casa tinha uma imagem de Buda. Uau. Era um Buda desse tamanho, assim, ó. Só que pra mim, aquilo não significava nada, porque eu nem sabia o que significava Buda. Eu não sabia. Tava lá, eu achava lindinho o enfeite, tava lá na porta da minha casa, era um artigo sofisticado. de decoração, de decoração, né? Nossa, super chique, super cool e tudo. Tava lá. Cheio de lantejoulas, né? Brilho. Um bem na entrada. Um belo dia, eu lembro que eu tava justamente no meu escritório, que é o momento que eu tenho maior conexão com Deus, que eu tô ali orando, buscando. E na hora me veio forte a questão desse Buda. Eu falei, gente... E eu joguei no Google mesmo, coloquei lá, Buda. E aí eu fui ler o que era Buda. Uau. Quando eu comecei a ler o que era Buda, meu corpo tremia, assim, ó. Eu falava, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia. Sim. Na mesma hora eu já desci correndo a escada, contei com o Guilherme, já peguei o Buda. Falei, tô tirando esse Buda aqui de casa agora. E é assim, igual o Guilherme falou, eu cresci numa família onde a minha mãe, ela sempre seguiu os princípios de Deus, sempre teve os mandamentos do Senhor, ama a Deus, só que a doutrina dela não foi a doutrina cristã, né? E aí é onde que eu falo a respeito disso. Aí eu lembro que até ela chegou lá e falou assim, que é isso? O que você tá fazendo? Tirando esse Buda daí de casa? Eu falei... Mãe, você não tem noção do que significa Buda. E ela também não tinha. Sim. Ela também não tinha. Ela falou assim, o que tem a ver? E eu fui explicar para ela. Eu falei, mãe, se você for pesquisar sobre a questão do Buda, mostra que, né, são deuses do hinduísmo e tudo. E fui explicando para ela a questão. E ela também não sabia. Então, assim, novamente, eu estava agindo dentro da atmosfera da minha casa em plena ignorância. Sim, a palavra de Deus fala que Deus diz o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento.
ou por causa da ignorância. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso inimigo é a ignorância. E a maioria dos nossos pecados está na ignorância. As pessoas, no intuito de acertar, na busca por fazer o que é correto, por acertar, ou fazer o que é bom, elas acabam fazendo maldade. Então, assim, eu vim de uma família, assim, não meu pai, né, mas minha avó, meu pai conta tudo e fala, cara, tudo que a gente fazia, todos os sacrifícios que a gente fazia, a gente acreditava que estava servindo a Deus. Sim. E então, quando você começa a entender que nem tudo que você faz realmente é bênção, é bom para você, você começa a mudar algumas atitudes. Então, uma dessas é tirar certos ídolos da sua casa. Né? E assim, o meu coração não é nada maldoso, eu entendo isso. Mas aquilo atrai certas coisas que fazem mal para você e para sua casa. Abre portas. Né? Vou te contar um testemunho bem interessante. Na nossa casa, quando eu e minha esposa nós nos casamos, a gente morou nos Estados Unidos e estava uma atmosfera muito legal. Nessa casa que a gente foi alugar, a primeira vez que a gente alugou, a gente orava muito, a presença de Deus era muito gostosa, aquele ambiente. Depois de algum tempo, a gente passou muita guerra espiritual nessa casa, a gente teve que pedir perdão pelos pecados que tinham acontecido naquela casa também, né? Porque os pecados ficam naquelas regiões. E nós oramos e oramos e oramos. E eu lembro que um dia eu fui eles chamam de pound, é um lugar onde se vende coisa usada. E eu falei, vamos comprar uma bicicleta? Eu queria comprar uma bicicleta. E a gente comprou 2 bicicletas, eu comprei num lugar, ela comprou em outro. E aí, a partir daquele momento que eu comprei aquela bicicleta, eu comecei a sentir um medo de roubo, que alguém ia entrar lá em casa e começar a roubar. E, sabe, aquela atmosfera, aquele medo, sabe? Aquela atmosfera, não sei se já aconteceu com vocês. Sim. Que do nada você começa a sentir um medo que vai morrer, ou que vai não sei o que lá mais, né? Aquela atmosfera. E eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada, porque como assim? Eu tô com medo de ser roubado aqui. E eu fui perguntar pro Espírito Santo. Né? Eu perguntei ao Espírito Santo, por que eu tô com esse sentimento de que eu vou ser roubado? Agora eu trancava a porta várias vezes e ficava aquela coisa toda, eu viajava, ficava com medo. Aí o Senhor falou comigo assim, porque você comprou uma bicicleta roubada. Nossa. Aí eu falei, mas eu comprei, eu não roubei essa bicicleta. Ele falou, então, por isso eu tô te avisando, você comprou uma bicicleta roubada. Nossa. O que eu fiz com essa bicicleta? Imediatamente fui lá devolver. Não quero mais. Quando eu devolvi essa bicicleta, imediatamente aquela atmosfera foi embora. Eu não sabia que aquela bicicleta tinha sido roubada. O Espírito Santo estava. Mas o Espírito Santo me incomodou. Aquela bicicleta roubada podia ser uma porta. Com certeza. Você está entendendo? Então, quando pessoas abrem essas portas para objetos, para móveis, né? Quantas vezes, gente, eu cresci acompanhando pessoas que a vida amorosa delas é destruída porque recebeu um presente de alguém com inveja, que tinha consagrado um presente, sabe? Qualquer coisa, uma comida que seja. E isso começa a mudar a atmosfera da sua casa, sem você perceber. Então eu posso contar várias e várias histórias. Uma das coisas que eu aprendi muito depois disso é a tomar muito cuidado exatamente com tudo que vai entrar na minha casa. E sempre que chega até qualquer coisa, pode ser até mesmo um presente, eu sempre consagro ele ao Senhor. Eu sempre oro antes, pergunto se é da vontade de Deus, né? Que aquilo faça parte da minha casa, que aquilo faça parte da minha vida. E se eu sinto paz, eu fico com aquilo. Agora, se eu não sinto paz, no mesmo instante eu já melhor coisa. Me desfaço. Não só isso, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Filmes que nós assistimos. Nossa! Quando você abre portas na sua casa, por exemplo, se existe a atmosfera de Deus, existe a atmosfera do mal. Essa é a realidade. E qual delas vai prevalecer? Aquela que você abrir a porta para mais. Se você quiser a presença de Deus, existe um meio que você toma para trazer a presença de Deus. Se você quiser a presença do mal, existe meio que você toma para trazer a presença do mal. Então, coisas que você assiste, você vai trazer a presença daquilo que você está assistindo. Então, exatamente agora, pessoas que estão assistindo esse podcast vão trazer a presença de Deus, vão ter uma direção. Mas elas podem mudar o canal depois que assistir. Se assistir um filme de terror, com certeza você não vai sentir a presença de Deus num filme de terror. É nítido isso, né? O filme de terror, até quando eu não tinha o conhecimento, a minha mãe sempre me falou uma coisa, quando eu era criança, eu adorava assistir filme de terror pra sentir medo, parece. Porque eu assistia o filme, era certo que eu ia pular pra cama da minha mãe. E a minha mãe toda vez falava pra mim, pra que você assiste esse tipo de filme, sendo que você não vai dormir à noite, você vai ficar com medo. Você tá atraindo isso pra você tá atraindo medo. Ela falava pra mim. E depois que ela falou isso, eu falei, gente, é verdade. Pra que eu vou ficar assistindo, alimentando algo ruim pra mim? Eu posso te falar uma coisa? Eu vejo quando a gente tem... A palavra de Deus fala pra gente estar orando em todo o tempo.
com filmes, com tudo que tá sendo assistido, né? Eu lembro que até quando eu vou ao cinema, antigamente os crentes não assistiam, só simplesmente não assistiam, né? Eles não assistiam filmes, nada disso. Mas eu não tenho problema com isso. Eu assisto, eu gosto de ver filmes, eu gosto de ver... Mas muitas vezes o que eu faço? Eu oro antes, Deus, eu coloco filtros espirituais, porque hoje nós temos, são janelas, os filmes, os vídeos que nós assistimos, eles são janelas espirituais também. Sim. Então você atrai por aquilo que você está assistindo ali. E eu nunca esqueço um testemunho de um pastor americano que ele conta que ele tinha um filho que era desviado, estava fumando maconha, e todo mundo foi assistir, ele estava na casa com os amigos, estavam todo mundo fumando maconha. E eles estavam assistindo um filme de terror. E de repente, todos viram ao mesmo tempo, os demônios saindo de dentro da televisão. Eles descreviam a mesma coisa com esses demônios saindo da televisão. E aí um que era desviado, já entendia um pouco do reino espiritual, né? Ele ficou apavorado. Os outros acharam que era uma coisa meio estranha. Voltou a ser crente na hora. O efeito da maconha foi embora. Então existem coisas que acontecem nesse sentido, na sua atmosfera. Você tem que saber o que você quer permitir na sua casa. Então, por exemplo, quando você concorda com coisas erradas dentro da sua casa. Eu conheci teve uma irmã da nossa igreja, que ela estava no processo de conversão, que ela permitia, por exemplo, a irmã trair o marido na casa dela. Nossa. O que aconteceu depois? O próprio marido dela aconteceu essa mesma coisa com ela. Então nós às vezes permitimos certas coisas, né, sabe? Pessoas que roubam, pessoas que falam mal. Cara, não aceita pessoas que falam mal na sua casa. Criam atmosferas ruins, eles criam coisas que fazem mal para você, né? E a gente não percebe isso, a gente celebra essas coisas que fazem mal na nossa vida. Na época que, antes da nossa conversão, eu e o Guilherme, a gente não filtrava as pessoas que nós iríamos receber na nossa casa. Mas era tão, assim, surpreendente que era essas pessoas irem embora que a retaliação começava lá dentro de casa. Uau. Então, todas as vezes, até a gente ter esse entendimento. E é algo que, assim, nós tivemos que quebrar a cara para aprender, porque foi algo que isso até a minha mãe sempre me falava, Carolina, cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Isso a gente tem muitos pais que orientam os seus filhos a isso, né? Fala, cuidado com quem você vai colocar dentro da sua casa por causa da atmosfera. E a gente acaba não dando ouvidos, né? Então, eu e o Guilherme, nós não éramos convertidos ainda, casamos jovens, achávamos que eram donos do mundo. Então, lá em casa... a gente chamava todo mundo. O Guilherme, se ele conhecia alguém na padaria, falava, meu amigo, vamos lá pra casa, irmão, meu irmão. Eu tinha esse grande defeito. E levava lá pra casa. E a gente sofreu muito mesmo, muito. Porque era, vamos dizer assim, as luzes se apagar que o choro começava a os ranger de dentes. Sim, quantas vezes você lida com pessoas que ela tem uma atmosfera que suga o que você carrega espiritualmente. Sim. O problema é que nós não entendemos como o reino espiritual funciona. Isso, eu ia comentar funciona. Isso aqui agora. Eu e a Carol, a gente não tinha entendimento nenhum, então o nosso filtro era zero. Sim. A gente não sabia identificar. A gente olhava a pessoa bonitinha, legal e tal, gente boa, serve para ser nossos amigos. A Carol até mais do que eu. Isso ela sempre carregou. Eu ainda tentava. Mas eu tinha uma dificuldade. Para mim, todo mundo era bom. Sim. Todo mundo era nota 10. E às vezes não é que a pessoa era ruim, mas ela criou uma atmosfera tão demoníaca ao redor dela, estão quebrando tantos princípios, porque as leis de Deus, como é que funciona? Eu nunca esqueço isso que o pastor falou. Ele falou assim, não somos nós que quebramos as leis, são as leis que quebram a gente. Então imagine comigo, a lei da gravidade. Eu falei assim, olha, eu não acredito na lei da gravidade, né? Nós estamos aqui em determinado andar, eu vou pular daqui porque eu não acredito. Vou quebrar a lei da gravidade agora. Você não vai quebrar a lei da gravidade, ela que vai te quebrar. Então quando você tem as leis da palavra não são para te restringir. As leis da palavra não são para te proibir, porque Deus não gosta e pronto, né? Não, elas são para te proteger. Muitas pessoas quebram essas leis na vida delas com falta de entendimento e vão quebrando, no intuito de ser feliz, achando que está fazendo a coisa errada, e elas criam ao redor dela uma atmosfera maligna. E aí essa atmosfera maligna, onde quer que elas vão, elas deixam um pouquinho daquela atmosfera. Essa é uma atmosfera de briga, essa é uma atmosfera de confusão, né? Muitas vezes eu aconselho muitas pessoas. Então eu mesmo, quando estou perto de alguém, durante os anos eu fui aprendendo a ter discernimento para não levar isso para dentro de casa. Exatamente. Nós também tivemos que ter esse filtro, porque
tínhamos amigos que você sabe do coração deles, são pessoas boas, igual você falou, são pessoas boas que têm um coração bom, mas carrega todo um histórico ali, todo um ambiente que era dito e certo. Era encontrar, estar na presença daquela pessoa que poderia, na hora que fosse embora, que começaria toda a bagunça. A gente parece que pegava o problema daquela pessoa e transferia para nós. E é engraçado que tem ambientes, não sei se você já perceberam isso, por exemplo, quando pessoas têm um problema em uma área, por exemplo, se uma pessoa tem avareza, se você é mais, a sua atmosfera não está curada nessa área, se você andar muito tempo com ela, aquela área de avareza na sua vida começa a ser ativada a novos níveis, né? Demais. Então, assim, a atmosfera também ela é transferida, ela é compartilhada. E muitas pessoas sofrem guerra sem saber disso. Sem saber. Elas sofrem retaliação. Foi importante eu aprender isso até mesmo para saber como me blindar, né? Às vezes eu queria estar na presença de amigos, mas que tinham esse detalhe, vamos dizer assim, e a gente tem que saber até onde a gente consegue ir, né? Até onde a nossa espiritualidade está ali. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu já me achava muito crente. Então, assim, eu comecei a ler 3 páginas da Bíblia, eu falei, uau, eu sou crente. Sou forte. Eu sou forte. E aí eu me sujeitava, às vezes, a tentar ajudar essas pessoas, a estar junto, e eu sempre saía baleada, vamos dizer assim. Sempre saía. E eu lembro que foi uma vez você até que chegou em mim e falou isso pra mim. Falou assim, olha, nem todas as batalhas você tem que lutar. Sim. Às vezes é algo que a nossa espiritualidade ainda não está preparada, né? Sim. Não está pronta, e às vezes o melhor é fugir mesmo para aquele momento. E para mim o que deu certo foi isso. Foi durante até eu conseguir me fortalecer, modificar, restaurar o nosso casamento, modificar a atmosfera da nossa casa, a gente teve que fugir mesmo, ficar isolado ali, ó. Existem tempos para tudo na vida, né? Deus, ele primeiro nos fortalece para nos enviar. Então, por exemplo, eu lembro de Jesus com os discípulos. Jesus sobe aos céus e Jesus fala para os discípulos assim, fiquem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Eu fico imaginando, primeiro, a alegria que os discípulos estavam de já sair falando de Jesus por aí. Eles viram ele ressuscitado, ficou com ele 40 dias. Imagine a alegria deles. Eles estavam prontos para ir. E Jesus fala, calma, fica aqui. Entendeu? E começa em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ele deu uma progressão para eles. Eles tiveram que esperar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, que eles oraram em línguas, foram fortalecidos, era o sinal que eles podiam agora fazer o que tinha que ser feito. E muitas vezes nós queremos fazer muita coisa rápida. E Deus fala assim, calma, né? Eu estou aqui há muitos anos. Vou te preparar, né? Eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo para você fazer. E aí nós vamos aumentando em níveis. Porque existem atmosferas que realmente, por exemplo, como eu posso dizer isso? Existem atmosferas assim que são, vamos colocar, de 0 a 10, ela é 7 negativo. E outras atmosferas positivas são de 0 a 10, ela é 6 positivo. Se você for numa casa que a atmosfera é 7 negativo e você é 6 positivo, o que vai acontecer? Você não vai ter força. Sim. Você está entendendo? Aquela atmosfera te engole. Entendeu? Mas se você é 8, você engole aquela atmosfera. Isso. Então tem lugares que nós vamos, que nós oramos, Deus fala assim, você pode ir porque você está pronta. E aí você vai lá, você transforma aquela atmosfera. A gente pode falar então que conforme a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais ele é revelado para nós, né? Sim, sim. Quanto mais você se aprofunda na palavra, no relacionamento, em servir. Gente, Jesus ficou 30 anos escondido. Para ter 3 anos e meio de ministério. São 30 anos. Sabe? O relacionamento dele com Deus é fora do comum. Imagine, ele só tinha que mudar a atmosfera do mundo. Verdade. E deixar muitos ensinamentos. Entendeu? Né? E ele já era cheio do Espírito Santo, foi avisado por um anjo. Então tem todo um processo na vida. A gente gosta muito de ver o resultado, mas tudo na vida tem um processo. Então Deus vai nos levantando de glória em glória. A palavra de Deus fala que Jesus crescia em graça e estatura. A gente precisa crescer em graça, a gente precisa crescer na atmosfera. Então minha atmosfera amanhã precisa estar melhor do que o de hoje. Sabe, a proteção com os meus filhos, o nosso relacionamento, tudo vai crescendo até o momento em que você se torna inabalável. Que o inimigo não tenha por onde achar ali um espaço, alguma coisa na sua vida. Uma brecha, uma porta aberta. Então nós passamos por muitas coisas.
Então eu aprendi muito sobre a atmosfera. Primeiro da atmosfera dos meus pais, da casa dos meus pais. Depois de casado, nós tivemos que construir juntos, eu e minha esposa, uma nova atmosfera. Porque uma coisa é da casa dos seus pais, outra coisa agora é a sua casa, né? E isso foi muito importante. Então um outro ponto que eu acredito que é importante. Cara, adoração, louvor, aquilo que você toca na sua casa. Sabe, música traz vida ou traz morte. Verdade. A música, ela tem a capacidade de te levar a lugares, né? Uma vez eu escutei essa frase, que a música, ela te leva aos lugares até mesmo onde ela foi criada, onde ela foi gerada. E eu aprendi a ter essa sensibilidade. Então, colocar um louvor, uma adoração lá em casa é a mesma coisa que escovar os dentes, né? Nós acordamos ligando um louvor, agradecendo ali a presença, convidando, né, a presença do Espírito Santo para estar ali conosco no nosso dia, na nossa casa, no nosso lar. Canta a hora 2 vezes, né? O louvor lá passou a ser um pão diário na nossa casa. E a música, ela tem um poder muito interessante porque ela consegue conectar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, quando você começa a louvar e adorar o Senhor, e ele começa a se tornar o foco de quem você é, porque o quão distante está Deus, né? Quão distante está o reino de Deus? O reino de Deus está mais perto de você do que o ar que você respira. Eu gosto da versão em inglês que fala, quando o João Batista está pregando, ele fala the kingdom of God is at hand, que o reino de Deus está à mão, né? A gente fala o reino de Deus está perto. Que perto é esse? É perto do ar que você respira. É como se quando você coloca a mão e consegue sentir assim, é onde Deus está. E aí o que acontece? Quando você foca a sua atenção na presença de Deus e você quer a presença de Deus, é como o salmista diz, a minha alma suspira por Deus. Entendeu? Incrível. Eu suspiro, Deus, eu te amo, sabe? Como a corça anseia pelas águas, eu tenho sede de ti. Quando você começa a focar na presença dele, a atmosfera começa a mudar. Essa atmosfera, esse desejo que você tem, a atmosfera começa a mudar, você já começa a ver a movimentação angelical. E tem uns que é mais sensíveis que outros, né? Eu particularmente, eu choro quando eu sinto a presença de Deus. É engraçado isso, né? Eu fico leve, alguns sorriem, mas você sabe, quando Deus está presente, algumas pessoas pensam assim, olha, que mover pela fé é não ter resultados, mas é mentira. Mover pela fé é ter resultados. Quando Deus está presente em um lugar, nós sabemos que ele está presente. Então, assim, quando a gente está no culto, quando a gente conversa com pessoas, ou quando eu vou a uma casa, a atmosfera, ela fala. Né? Quando você vai na casa de alguém que acabou de brigar, ou o casamento está com problema, ou os filhos estão brigando, ou ele não tem paz, a atmosfera, ela te conta. Você vai na igreja, né? Tem hora que a atmosfera dos céus, Deus responde ao louvor, Deus responde à palavra, aquilo muda completamente, você é livre, porque o reino espiritual responde. Deus é um Deus de resposta. Nosso Deus não é um Deus que fica calado. Entendeu? Ele responde. Então, quando você foca nele, quando você coloca o seu coração voltado para ele e você busca, Deus fala o seguinte, vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Sabe? Quando você fala, Deus, eu preciso do Senhor, é agora, eu quero. E aí você quebra essa barreira emocional, espiritual, e aí você consegue encontrar o Senhor. A gente acha que até hoje essa questão da atmosfera é uma luta diária, né? Eu acredito que é uma luta diária, porque às vezes a gente abre portas, abre brechas, igual a gente falou, sem ter nem visto, que um simples detalhe, uma simples palavra dita no momento de fúria, de raiva, isso é algo que até hoje eu tenho batalhado, porque eu tinha muito esse hábito de, às vezes, falar coisas quando eu estava com raiva, ali em um momento. E a gente aprendeu que com uma palavra dita ali, como que ela transforma o ambiente da sua casa. Demais. Você fala algo ali sem pensar, algo num momento que não era devido, que era melhor você ter se calado, ter ido para o seu quarto e ter estado em oração na presença de Deus. Você acaba falando e muda aquela atmosfera. Sim. E depois, quando você cai em si, que você fala, meu Deus, que você começa a pedir perdão por aquela palavra, que você começa a declarar a presença de Deus naquela casa, parece que é uma chave que se abre, assim, para a porta. Parece que a porta estava trancada, você gira essa chave e aquela porta é aberta. As palavras, elas dão autorização ou para Deus ou para o inimigo fazer algo. A gente falando aqui também, eu lembrei... você participou do processo nosso de mudança de atmosfera da nossa empresa.
A gente falando de casa também, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são empresários, né? Sim. Então, a mudança da atmosfera da nossa empresa também, Carol, foi muito importante, né? Você lembra? Nossa, muito. A gente terminava a oração e falava assim, nossa, parece que até a lâmpada foi trocada. Parece que até a luz se colocou acendeu. uma lâmpada mais forte aqui. Porque na nossa, assim, a empresa que você trabalha, o lugar que você trabalha, muitas vezes você fica mais lá do que na sua própria casa. Sim. Então, assim, já imaginou você estar num lugar durante tanto tempo sem estar naquela atmosfera pesada? Parece que o seu trabalho não rende. Você chega em casa exausto, com um peso, com um fardo que não deveria estar. Então, é muito importante que o ambiente da onde você está trabalhando também, que esse ambiente também seja restaurado, seja transformado. A gente começou esse processo na nossa empresa durante muito tempo. O pastor Heber acompanhou, a gente sempre estava em oração, fazendo campanha, e tudo foi mudando, que depois a gente passou a sentir uma paz tão grande, né? Hoje a gente chega aqui no escritório, a gente sente uma paz, uma presença de Deus, e isso nos ajuda. Onde Deus está, as coisas fluem. Onde Deus está, tem prosperidade. Onde Deus está, sabe, tem paz. Quando você convida o Senhor para entrar em todos os ambientes no qual você está, Ele traz a atmosfera do céu. Bom, a atmosfera do céu é honra, a atmosfera do céu é amor, a atmosfera do céu é paz, a atmosfera do céu é prosperidade. Então, eu e minha esposa, nós aprendemos a fazer em tudo isso. Cara, você vai no nosso carro, nós queremos ter a atmosfera do céu no carro. Sabe, você que chega em casa, você quer ter a atmosfera do céu em casa, em todo lugar que você vai. E assim, as pessoas chegam, eu lembro que quando você chega em casa e tem aquela atmosfera de glória, atmosfera da presença de Deus, pessoas são curadas, são libertas. Olha, há muitos anos, nós morávamos numa casa bem simples, antes de me casar, né, com meus pais, crescendo. E era uma casa muito simples, era um barracão, a gente chama de barracão, né? E eu lembro que iam pessoas muito ricas lá na casa dos meus pais, deitavam no sofá lá, aquele sofá mais assim, sabe, a quinta categoria, que sabe o sofá que você tinha que reformar e reformar. Colocava o lençol em cima. Pessoas ricas, pessoas assim que elas tinham motorista, e elas iam para esse barracão nosso, e era quente, chão vermelho, aquele chão vermelho rachado, sabe, telha eternite. E ela ficava na casa dos meus pais lá horas e horas e horas e horas naquele barraco. Ficavam horas, e o motorista lá fora, dentro do carro com o ar-condicionado, o carro ligado. E a madame, né? Lá dentro da casa dos meus pais. E ela suando, mas experimentando a presença. Assim, pastor, que paz que eu tenho aqui, que alegria que eu tenho aqui. Nossa, eu não quero ir embora daqui, não. E ela ficava horas e horas. Por quê? Porque ela morava num ambiente que fisicamente era maravilhoso. Mas a atmosfera não era a atmosfera celestial. Uau. Você tá entendendo? A estrutura era maravilhosa, mas o conteúdo era vazio, né? Você pode ter o melhor travesseiro do mundo, mas só Deus pode dar paz na hora que você vai dormir. Com certeza. Então, esse é o ambiente. Então, existe um poder disso. Então, assim, como que nós sabemos que a atmosfera não é uma atmosfera, que tem algo errado na nossa atmosfera? Porque a atmosfera também dá sinais. Por exemplo, quando o seu corpo está ruim, ele fica com febre. E a febre não é o problema, mas ela é um sinal de que algo está errado. Né? Então a dor também é um sinal de que algo está errado. A atmosfera, quando algo está errado na sua atmosfera, você sente opressão, você fica oprimido ali em casa, né? Você fica ansioso, existe uma ansiedade na sua casa. As crianças, que também são muito sensíveis, pesadelos contínuos, né? Então você tem medo, brigas constantes. E esses sentimentos, pastor Heber, eles estão ligados também com o discernimento, né? Sim. Você precisa ter o discernimento para saber identificar ali quando o Espírito Santo está falando com você. Sim, claro. Esse discernimento, você vai... Por exemplo, algumas pessoas que não têm muito discernimento do reino espiritual agora. O que eu preciso saber? Bom, você tem vontade de ir para casa? Você tem vontade de trabalhar? Isso não tem. Tem alguma coisa errada. Eu mesmo vou até falar um testemunho meu aqui. Tempo atrás eu entrei dentro do carro e senti isso que você falou, né? Uma opressão. Falei, vou ligar um louvor aqui dentro do carro. E coloquei o louvor e tal, logo passou. Aí era um dia de oração na igreja, eu estive lá na igreja e aí recebo uma palavra profética. A primeira coisa que a pessoa me deu a palavra profética falou assim, o Espírito Santo me falou aqui agora que você precisa ficar em oração dentro do carro, você precisa ligar um louvor para te livrar de um acidente. E no dia eu tinha passado por isso. Falei, que confirmação, que incrível, né? Ele incomoda mesmo. Eu falo,
É tão engraçado quando você carrega essa presença, quando você não quer fugir dessa atmosfera, que o meu carro é o meu maior encontro com o Senhor ali. Sim. É meu momento de maior revelação. É quando eu estou no carro dirigindo, às vezes saindo de casa, vindo para o trabalho. Sim. Eu sempre tenho o hábito de ligar o louvor e eu começo ali. Ó, que eu acho que quem para ali do meu lado fala, olha um pouco assustado. Porque eu tô ali clamando, Senhor, vem Espírito Santo. E eu tô orando e tem hora que a pessoa olha pro meu lado e eu tô chorando. E o Espírito vai fluindo, vai fluindo. Igreja no carro, né? Igreja no carro. Mas é importante, assim, nos Estados Unidos principalmente, que é onde eu e minha esposa passamos uma parte, nós amávamos viajar. Então, nossas viagens, tinha até as músicas de adoração que eram para viagens. Então, nós adorávamos durante essa viagem. Eu ia orando em línguas, eu ia profetizando, nós íamos orando, nós íamos declarando. E a atmosfera do céu estava ali, sabe? Porque até a parte física é interessante isso. Mas a parte física também consegue captar de alguma forma aquilo que rola no reino espiritual. Então, assim, quando você vai orando, você faz do seu carro. Eu falo assim, se todo crente, porque todo mundo, pelo menos que tem carro, gasta pelo menos meia hora por dia num carro. Então, essa meia hora você podia estar orando, essa meia hora você podia estar ouvindo a palavra, essa meia hora você podia estar adorando. E isso ia evitar tanta coisa, isso ia te ajudar de tal forma que a sua vida ia ser fortalecida espiritualmente. Sabe? Você ia criar a sua atmosfera em qualquer lugar que você fosse. Quando você sai do trabalho, você já tem esse hábito de entrar no carro, já entrando em adoração, em conexão ao Senhor, você chega até na sua casa mais leve, independente dos obstáculos que você enfrentou naquele dia. Sim. Independente se seu dia foi, teoricamente, assim, cheio de problemas, você entra dentro do carro e fala, Senhor, me coloca aqui na tua presença, tudo vai transformando. Você chega em casa, parece que já levando a unção. Sim, e na realidade também é importante você... atmosferas, elas funcionam também assim. Às vezes você passou o dia todo com pessoas carregadas negativamente com a atmosfera do mal, de forma inconsciente. E elas passaram aquilo para você acabou se sujando, sabe? Quando todo mundo, por mais que você não vá num lugar onde tenha muita poeira, alguma coisa assim, mas você chega em casa e toma um banho. Depois que você toma um banho, né, seu corpo começa a acalmar, relaxar. Eu sinto que muitas vezes nós precisamos desse banho espiritual. Através de quê? Através da oração, através de jejum, através da busca, através da adoração. Quando você começa a desligar e fala, Deus, eu quero deixar todo o lixo emocional, espiritual que tentaram passar para mim, me coloco na tua presença, eu foco no Senhor. Porque Jesus, ele é a fonte de águas vivas, sabe? Então, quando você vai a ele, você sempre bebe, você sempre tem sede, você tem a sua sede saciada, você tem o alimento. Quando você entra na presença de Deus e respira, é impossível você estar na presença de Deus e estar ansioso. É impossível você estar na presença de Deus e estar com medo ou estar oprimido, sabe? É impossível. Pessoas que estão cheias de Deus, elas não querem brigar. Ou ter uma depressão, né? Também. Ou ter uma depressão, sabe? Quanto mais você entra na presença de Deus, mais você é curado. Mais você é restaurado. Eu gosto do que o pastor Bill Johnson fala, as suas energias são recalibradas, sabe? Quando você está na presença de Deus, o caos que a gente está internamente, quando você ouve a voz de Deus, o caos ele vai embora, você começa a entrar em paz, você entra em shalom. Shalom é nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em perfeita ordem. Então tem tudo entrando em ordem na sua vida. Então é impossível você, sabe, muitas vezes você simplesmente precisa entrar na presença. Você precisa assim, Deus, eu te amo. Quero esquecer tudo que eu vivi agora é só eu e você. E é tão precioso você ter esse entendimento, porque antigamente, eu falo minha antiga eu, quando eu ia a determinados ambientes, lugares, festas, boates, bares, lugares assim, às vezes quando eu chegava, às vezes não sempre, para falar a verdade, quando eu chegava em casa, eu ficava uns 3 dias como se eu estivesse doente. Sim. Meu corpo, ele ficava doente, assim, sabe? Eu ficava deitada e o Guilherme, ele não entendia o que acontecia comigo. A primeira vez que eu fui numa festa, que nós estávamos noivos, que nós fomos, na hora que eu cheguei naquele ambiente, eu comecei a chorar, e eu chorava, ele teve que me levar embora. E quando a gente foi embora, ele não conseguia me acalmar.
Eu não sabia, eu não entendia, mas é como se alguém tivesse me ferido, assim, na alma. E eu chorava muito, 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 muito. E demorei a recuperar, parece que minhas forças tinham ido embora. Uhum. E eu fui procurar entender o que acontecia comigo. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um terapeuta, que ele era... se tornou um grande pastor. Olha só. E ele me ajudou, que ele falou pra mim uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Carolina, quando você está numa fazenda e você decide entrar ali no chiqueiro, você vai sabendo o quê? Aí eu fiquei calada e ele falou assim: você vai sabendo que você vai se sujar naquele lugar. Então, quando você decide ir a determinados ambientes, você tá indo sabendo que você vai se sujar. Sim. E isso pra mim foi assim extraordinário, porque hoje até pra mim ter um almoço em família, eu, o Guilherme e o José, se eu chego em um restaurante, se eu chego em um lugar pra mim almoçar com a minha família e ali eu não sinto paz, se algo parece que tá me espetando, tá me incomodando, eu não penso duas vezes, eu não sento. Eu já viro e falo: meu bem, vamos embora. Ele já entende na hora, já fala: não sentiu a presença. Não, eu falei: não senti. Vamos embora. Sim, a gente tem que ficar alerta, porque, assim, vou te dar um exemplo. Nós estamos nesse ambiente aqui agora. O ambiente desse escritório é diferente do ambiente do outro escritório. Se você deixar esse ambiente aqui aberto, se você deixar esse escritório aberto, pessoas que não têm acesso, que não deveriam ter acesso aqui, eles vão ter acesso e vão fazer qualquer coisa aqui dentro. Até para você manter o seu ambiente que Deus te dá bem, você precisa aprender a proteger aquilo que Deus te deu. Então, ambientes são como jardins, não são feitos sem esforço, e para serem mantidos precisam ter vigilância. Então, se eu tenho paz, eu tenho que guardar minha paz. Eu tenho alegria, eu tenho que guardar minha alegria. Sabe? Deus está me restaurando, eu preciso guardar essa restauração. A gente precisa dessa vigilância. E tem lugares que você vai que o ambiente é tão contaminado que aquilo faz mal para você mesmo. Ele faz mal emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas. Algumas pessoas são mais sensíveis como você, outras já não sentem tanto, mas tá lá. Hoje em dia, a presença do Espírito Santo em mim vale muito. Então, assim, eu não coloco a perder por pouca coisa, sim. sabe? Falo: não, isso aqui não compensa, vamos embora, vamos procurar um outro lugar, um outro ambiente no qual eu sinta mais. Mas o negócio, Carol, o que acontece? Como você buscou o que você está vendo hoje em outras fontes, e elas nunca te deram, você sabe o valor que é a presença de Deus. Justamente, é incrível. Né, Gui? Vocês sabem o que é. Eu vejo que muitos cristãos, muitas pessoas que cresceram na igreja não entendem isso. Mas só quem já buscou intensamente, eu vejo pessoas desesperadas. Elas estão buscando na boate, elas estão buscando na bebida, elas estão buscando na festa, elas estão buscando no relacionamento. Essa alegria, essa paz, esse ambiente que elas não vão encontrar lá. Exatamente. Elas gastam muito para encontrar pouco. É igual a propaganda do Visa, já viu? Do cartão? Não, qual que é? Isso é bom, aquilo é legal, mas a presença de Deus não tem preço. E é desse jeito, sabe? Quando as pessoas estão indo atrás, e elas começam a buscar. Por isso que eu vejo assim, quando as pessoas vão para a igreja, elas vão buscar a Deus, a não ser que elas venham do ambiente religioso, elas nunca pensaram em parar na igreja. Elas nunca acharam que aquele povo que está se reunindo ali, o povo achou alguma coisa interessante. Né? Verdade. E aí quando você descobre que o que Deus produz, a fonte, Jesus fala: cara, eu sou, todo mundo que tem sede tem que vir a mim. Se você beber, você nunca mais vai ter sede. E quem tem fome, come de mim. Que quando você comer, você nunca mais vai ter fome. Quando você descobre que Jesus é o que pode saciar a sua sede e matar a sua fome, a sua vida muda completamente. Amém. Bom, pastor Heber, eu queria que você deixasse uma última consideração, uma direção para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, uma chave para que elas possam se deixarem ser transformadas e, através dessa transformação, que elas possam mudar o ambiente onde estão, seja ele dentro da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, dentro do seu carro. Sim. Claro. Bom, primeiramente eu quero dizer o seguinte. Se nós temos sede, é porque Deus criou a água antes de nós termos sede. Se você tem desejo de mais, se você sente que o que você está vivendo não é o melhor, com certeza Deus tem o melhor para você. Deus tem algo preparado para você. Então eu quero dizer para você que não é natural essa atmosfera de medo, de opressão, de ansiedade,
sabe? Onde eu vejo pessoas que se amam, no casamento, por exemplo, e que elas não conseguem se comunicar. Elas abrem a boca e não conseguem se comunicar. É briga, briga, briga. Elas se amam. Então isso não é a atmosfera que Deus tem para você. Deus tem uma atmosfera de paz, de alegria. Deus tem uma atmosfera de amor, de entendimento, de sabedoria. Mas para isso nós precisamos seguir o caminho que Ele tem para nós. Nós precisamos seguir aquilo que Ele determinou, sabe? Não são todos os caminhos que levam a Deus. E não são todos os caminhos que levam à felicidade. Eu gostaria de dizer para você, olha, siga o seu caminho que vai dar tudo certo. Nós temos provas aqui que não vai dar. Que não vai dar, sabe? Então, existe um caminho. E se você for humilde o suficiente, entender que o caminho do Senhor funciona, se você for humilde, se você orar, se você declarar a palavra e pedir ajuda, porque em momentos como esse, para construir a atmosfera, você precisa de pessoas que já entendem um pouco mais. Eu tenho certeza que você vai viver uma outra vida a partir de agora, sabe? É um processo da nossa vida. Então, se entregue a Jesus, peça ao Espírito Santo, leia a palavra de Deus, caminhe com pessoas que vão te levar para um outro nível, pessoas que já vivem essa realidade em Deus, e com certeza você vai ter uma vida transformada, vai ser um lugar onde vai fluir muita vida e muita bênção na sua casa. Amém. Amém? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Transformando a atmosfera de ambientes, transformando a atmosfera da sua casa, do seu trabalho. Eu espero que esse episódio seja bênção na sua vida e seja o início de uma transformação na sua atmosfera. Muito obrigada pela companhia, por estar nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada, Pastor Heber, por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui nos dar tanto conhecimento e tanta sabedoria. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor, por estar aqui mais uma vez conosco. Eu que agradeço. Obrigada a vocês de casa. Até a próxima. Fiquem com Deus.